A gente tem a honra de receber aqui no nosso Bastidores CNN a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, que acompanhou todo o debate ontem e vai poder nos dizer o que deu errado, né, deputada? Seja bem-vinda ao Bastidores CNN. E a minha primeira pergunta é isso: a que a senhora atribui essa derrota, no caso do governo, de ter retirado de pauta a Câmara dos Deputados a questão das alternativas ao aumento do IOF? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Clarissa, Luísa, boa tarde a quem nos acompanha. Eu acho que nós vimos ali o quanto o Congresso mostra mais uma vez a sua perversidade e o seu descompromisso com as pautas do Brasil e com o combate às desigualdades, né? Os enfrentamentos que é preciso fazer, por exemplo, em relação à taxação das grandes fortunas, com relação à taxação das bets. O que nós presenciamos, inclusive na maneira como eles festejaram o resultado, os deputados uivavam no plenário, né? Eles gritavam palavras de ordem de uma maneira muito assustadora, eu diria, é uma antecipação do processo eleitoral e mais uma vez, uma virada de costas ao povo brasileiro, às pautas do Brasil, às pautas de interesse da nação. Eles fizeram isso tentando prejudicar a reeleição do presidente Lula, tentando defender as grandes fortunas e as bets, mas mirando no povo brasileiro, mirando no Brasil. Então nós vimos mais uma vez e nós assistimos mais uma vez os interesses de partidos e grupos políticos se sobressaindo aos interesses da nação, se sobressaindo a uma tentativa de buscar justiça e equilíbrio tributário para que se auxilie aqueles que estão mais vulnerabilizados, precarizados e etc. É mais um episódio que escancara o desprezo ao Brasil que boa parte do Congresso tem perpetuado. Fizeram derrubar o IOF lá atrás, vieram com a PEC da blindagem, tiveram várias outras agendas que colocavam em risco as agendas de interesse nacional. No momento que queriam votar a PEC da blindagem, estava em vésperas de caducar a PEC, a MP da energia elétrica, né? E eles priorizaram uma outra agenda. Esse é o reflexo do Congresso que nós estamos vivendo e vivemos nessa legislatura. A senhora avalia que houve também algum tipo de erro da articulação política, que poderia ter tido um trabalho um pouco melhor da articulação política junto aos deputados de centro, ou não teria adiantado nada? Eu tenho a avaliação de que toda a articulação política foi realizada e de maneira excelente, assim, foi bem feita. Me parece que eles haviam fechado questão, me parece que eles já chegaram ontem muito determinados. Foi uma negociação muito difícil, né? Ela foi colocada ali, isso só foi votado no último minuto mesmo, assim, às vésperas de caducar. Ontem dava 4 horas da tarde e a gente pensava, gente, esse horário se precisa votar ainda aqui, passar pelo Senado. A sessão, a ordem do dia não foi aberta, porque ainda estava tentando buscar algum tipo de conciliação, de negociação, de consenso para conseguir avançar com essa proposta, mas não havia disposição política, não havia força de vontade política, não havia interesse desses que eu acabo de classificar na minha resposta anterior, de que essa proposta avançasse. Então, nada que o governo fizesse, propôsse, ajustasse, trabalhasse, resolveria a necessidade deles, porque a necessidade deles era exatamente essa: prejudicar o governo no período eleitoral, mas também seguir a serviço e atendendo aos interesses de uma casta da nossa sociedade que estão aí entre as grandes fortunas e as bets. Deputada, eu vou chamar a nossa Luísa Martins para fazer uma pergunta para a senhora. Oi, deputada, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela entrevista aqui no Bastidores. Deputada, muito tem se falado sobre o papel do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa derrota para o governo, né? O que a senhora sabe a esse respeito? Como a senhora avalia? É claro, o governador diz que não teve nenhum tipo de papel nesse sentido, mas os próprios parlamentares da oposição reconheceram e agradeceram o governador devido à sua atuação. Qual a avaliação que a senhora faz a esse respeito? Bom, o Tarcísio, por óbvio, nós sabemos que esteve ativamente. Acho que foi uma das pessoas mais ativas e talvez até corresponsável por essa derrota da MP. Derrota que está colocada como derrota do governo, mas eu prefiro classificar como derrota do povo brasileiro, né? Porque o governo pode ter algum nível de dificuldades em ano, mas quem perde é a população, quem perde é o Brasil. Então é uma derrota contra o Brasil, mais uma derrota contra o Brasil. E, por óbvio, o governador de São
Paulo, o Tarcísio, esteve ativamente participando. Nós não entendemos ainda muitas razões, porque uma hora ele vai permanecer governador, outra hora fica... Ele anda fazendo esse personagem meio dúbio, né? Esperando entender qual é o jogo político de Bolsonaro, se o Congresso consegue avançar uma anistia para daí pensar se pode voltar, ignorando todas as outras decisões, né? A inelegibilidade do presidente, do ex-presidente, etc. Então, sim, o governador esteve ativamente, atuou contra a MP, que é atuar contra o povo brasileiro, e conseguiu cantar essa vitória tímida, né? Porque não assume aí abertamente, mas todos nós, dentro da Câmara dos Deputados, sabemos que ele esteve atuando passo a passo para que o povo tivesse essa derrota, porque estava tentando mirar ali no governo federal, e nós estamos, então, tentando entender qual é, de fato, a posição do governador do estado de São Paulo para entender se permanece governador, se está fazendo isso porque tem ambições para concorrer à presidência da República. Ele mesmo não se posiciona e fica sendo marionete do bolsonarismo, esperando para ver o que a família Bolsonaro, qual vai ser as decisões do ex-presidente, do próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e segue aí se comportando, na minha opinião, como marionete do bolsonarismo. Clarice Oliveira. Boa tarde, deputada. É um prazer ter a senhora aqui. Deputada, a gente tem ouvido ali de muitos integrantes da base governista essa responsabilização de Tarcísio de Freitas por essa derrota. A gente sabe que isso também acaba puxando um pouco o governador para uma briga eleitoral, de olho aí na corrida presidencial do ano que vem. Mas eu gostaria de olhar com a senhora para o Centrão, porque a gente tem partidos que têm cargos no governo federal, que mesmo com o desembarque ali oficial, vão manter ministros, os que não forem expulsos ou retirados dos seus partidos, mas ainda assim mantém cargos no segundo escalão e em diversas esferas de governo por meio da indicação de líderes filiados a esses partidos. Cito aqui, por exemplo, Davi Alcolumbre, Arthur Lira, que estão por trás de recomendações de posições do governo federal, e esses partidos tiveram um papel determinante na articulação que resultou nessa derrota da MP. Inclusive, falou-se muito no governo em rompimento de acordo. Agora, em que pé que fica aí o governo federal nessa relação com o Centrão? Olha, essa não é a primeira vez, né, Clarissa, que nós acompanhamos os partidos que estão dentro do Palácio do Planalto se comportando como os inimigos do governo dentro da Câmara dos Deputados. No Congresso como um todo, no Senado também isso já se repetiu. Não é a primeira vez esse episódio acontece, e eu acho que agora o governo, de fato, vai precisar olhar muito bem para esses partidos e entender como é que fica a relação. Por óbvio, nós sabemos que o governo precisa desses partidos para garantir a sua governabilidade, para garantir ali, mas não adianta nós termos esses partidos dentro do Planalto para garantir uma governabilidade e essa governabilidade ser rompida, esse acordo ser descumprido na hora que propostas importantes para o governo chegam para ser votadas, porque aí não há uma relação saudável, não é uma relação de governabilidade, de acordo, porque destruir propostas importantes ao governo é prejudicar também a governabilidade do governo. Então eu espero, né, não estou ali do governo, sou base do governo na Câmara, tenho uma ótima relação, um ótimo trânsito, mas não participo dessas conversas mais ativamente, mas que o governo consiga chamar esses partidos para ter uma conversa, colocar as coisas sobre a mesa, porque na minha avaliação é muito ruim e impossível de manter uma relação minimamente saudável e produtiva com partidos que aproveitam dos espaços do governo, têm cargos nos seus estados, têm cargos no governo e na hora de votar em matérias importantes para o governo, traem o governo e viram as costas para os acordos que na política é algo profundamente sagrado. Deputada, nós vimos agora há pouco Fernando Haddad dizendo que sem os 17 bilhões que seriam concedidos ao governo federal com essa medida provisória, vai ser necessário cortar na carne e isso envolve as emendas parlamentares. A senhora considera que seria o caminho mais fácil nesse momento ou o caminho também mais crível diante da derrota? Mais fácil não é, né, Uribe? Porque quando fala em mexer em orçamento da Câmara, em orçamento do Congresso, todos colocam as unhas, as garras do lado de fora. Eles são os primeiros a dizer sobre austeridade, corte de gastos, mas não olha para a quantidade de bilhões que o Congresso gasta sem controle, sem devolução à sociedade, o que são as emendas secretas e etc. O Congresso quer falar em corte de gasto, quer falar em austeridade fiscal,
mas não é capaz de fazer a própria lição de casa, não é capaz de olhar para os próprios números exorbitantes que gasta, os bilhões e bilhões que gastam. Eu não acho que esse é um caminho fácil, mas eu acho que esse é um caminho necessário. Eu acho que é possível, sim, e precisa se olhar para as emendas, precisa se olhar para os gastos do Congresso Nacional, que, como eu disse e volto a dizer, muitas vezes sem controle, muitas vezes sem saber qual é o benefício, qual é o retorno à administração pública que esses investimentos em emendas dão. E isso é uma primícia da administração pública, né? O impacto, o retorno, o resultado na ponta, que muitas vezes o dinheiro sai por uma porta, entra por outra que nós não conhecemos, e nós não estamos falando de montantes pequenos, nós estamos falando de valores altíssimos, que superam os 50 bilhões, né? Então, nós precisamos olhar. Fácil não é, porque o Congresso quer continuar. O governo Bolsonaro deu ao Congresso uma relação com o dinheiro da União muito ruim, né? Porque era o Congresso que fazia, meio que executava esse orçamento na gestão anterior. E agora eles estão mal acostumados, é um Congresso muito chantagista e um Congresso com muita dificuldade de olhar para a própria casa, de olhar para os próprios números e entender que, para falar de corte de gastos, a gente também precisa falar dos gastos da Câmara. Mas, sem sombra de dúvida, não é uma missão fácil e não será. Deputada, para encerrar nossa conversa, não podia deixar de perguntar do 6 por 1. A senhora teve uma reunião com Gleisi Hoffmann recentemente, é uma pauta prioritária, a senhora tem uma meta para votação em plenário e, segundo, rapidamente, campanha de 2026. A senhora já decidiu, vai sair a governadora, senadora ou deputada? Bom, vamos primeiro pela 6 por 1, estive com a ministra, devo continuar me reunindo com vários outros ministros. Eu tinha uma reunião com a ministra Tebet e com o ministro Haddad, que não pude realizar porque foram para a China e tudo mais. Então, nós vamos continuar fazendo esse ciclo de conversa para fortalecer as nossas... Estive com o Sidônio também, tratando dessas temáticas, para que nós pudéssemos fortalecer. O governo já sinalizou sendo uma prioridade. Esse ano eu não acho que a matéria fique pronta para ser votada em plenário, mas eu acho que nós temos a condição de já tramitar esse texto e avançarmos com a indicação de um relator, fazendo os ajustes necessários na redação para que o texto fique pronto e amarrado com os partidos para serem aprovados no plenário. Ontem nós tivemos uma vitória importante na CCJ, que foi a leitura do relatório de uma outra proposta muito semelhante à nossa, que eu acho que pode nos ajudar a destravar essa matéria na Câmara dos Deputados. E com relação a 2026, por hora eu sigo pré-candidata a deputada federal, mas há conversas de bastidores sobre os números que as pesquisas mostram em relação ao meu nome para governo do Estado. Acho que é uma possibilidade, sim. Nós estamos conversando, discutindo, entendendo se faz sentido e de que maneira nós conseguimos consolidar com o nosso campo, né? É uma candidatura que seria uma candidatura bastante dura e dificultosa e só seria viável se nós fizéssemos isso com o campo todo organizado. Eu não toparia sair duas candidaturas do mesmo campo político. Se nós conseguirmos um diálogo entre os partidos que compõem o nosso campo para entender que esse momento é o nome mais possível de fazer o enfrentamento no governo do Estado de São Paulo, eu não irei me opor, estarei pronta para fazer esse debate, pronta para estar nessa disputa, mas essas conversas ainda estão em níveis de negociações. Nós conversamos com a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. Obrigado, deputada, novamente pela presença aqui no nosso Bastidores CNN, espaço sempre aberto na CNN Brasil. Obrigada, Euribe. Boa tarde.